Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão online da Igreja Ebenezer São Paulo. Tenho certeza que nessa noite Deus vai falar com você. Use esse tempo para cultuar, para celebrar a Deus, para prestar o seu culto ao Senhor. Você tem liberdade para cantar as canções, para fazer a sua adoração, para sentir a presença de Deus, para deixar Deus falar com você. Envie o link dessa transmissão para os seus amigos. Eu tenho certeza que Deus vai falar com eles também. Se você quer assistir outras mensagens, outros conteúdos do nosso ministério, você pode acessar o nosso Facebook, o nosso YouTube, o nosso Instagram, todas as nossas redes sociais. Elas estão com muito conteúdo para abençoar a sua vida, e tenho certeza que essa é a vontade de Deus, que você seja abençoado. Amém? Vamos orar para iniciar essa celebração. Fique conosco até o final. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Senhor, somos gratos a Ti por mais um dia de vida, por mais um tempo que o Senhor tem nos dado saúde, vida e força para estarmos aqui. Abençoa cada família, cada pessoa que está assistindo em casa. Que esse culto seja um divisor de águas na vida deles. Pai, que ao assistir este culto, essas pessoas sejam curadas, libertas, salvas, restauradas pelo Teu poder. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ele é poderoso. Ele é o nosso Deus. Vamos cantar isso. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, tudo está no controle das suas mãos. Aleluia, nós te adoramos e nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia, vamos cantar do início mais uma vez. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Declare: Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Talvez você esteja assistindo esse culto e você tem alguém perto de você. Então você vai virar para ele, você vai virar para ela e você vai cantar para ele, para ela aí perto de você. Que se Deus está conosco, não há motivo para temer. Amém? Vamos fazer isso? Vamos cantar. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que
temer. Não há o que temer. Vamos dizer que Ele é grande mais uma vez. Deus, Tu és grande. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ele é grande. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Aleluia! Não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia. E sabe por quê, queridos? Nós temos a garantia que Deus está conosco, que Deus está perto de nós, que Deus está cuidando de nós. É porque Ele nos ama. E o seu amor é incomparável. Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Ele te ama, não importa o seu passado. Ele te ama porque você é filho, porque você é filha. E não há nada que possa nos separar do seu amor. Em resposta a esse amor, eu convido você a continuar adorando a Jesus, a continuar adorando o Pai de toda a criação, porque Ele é digno de ser adorado em todo o tempo. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. E Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos dizer juntos? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós te adoramos, Jesus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. E Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom.
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Olha o que Ele faz por nós. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante isso mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós te adoramos em resposta ao seu amor por nós. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu quero compartilhar um versículo aqui no livro de Provérbios 3, versículo de número 9 e 10, que diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aleluia! Queridos, nós somos desafiados a honrar ao Senhor também com os nossos recursos financeiros. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. E o escritor ao livro de Provérbios aqui nos diz para honrarmos ao Senhor com os nossos recursos e com as primícias daquilo que Deus tem nos dado. Nós estamos vivendo num tempo, queridos, que há uma crise financeira. Mas nós somos servos de um Deus vivo e poderoso, que supre todas as nossas necessidades em glória. Mas é tão ruim, não é? Quando você, como uma pessoa, abençoa a outra, ajuda, né? E a pessoa simplesmente faz de conta que você não fez nada, não te agradece. E muitas vezes, queridos, nós agimos assim. O Senhor, Ele é aquele que nos sustenta, que nos dá graça, que nos dá força, que nos dá saúde. E muitas pessoas não reconhecem que tudo isso vem de Deus. Porque se Deus não abrir a porta, nós não vamos trabalhar. Se Deus não nos der saúde, nós não temos como desempenhar as nossas atividades. Por isso, aleluia, quando nós somos gratos ao Senhor, Ele se alegra de nós e nos abençoa. Ele diz: olha, honre ao Senhor com os seus recursos, com as suas primícias. Aleluia. E algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Quanto mais nós abençoamos as pessoas, quanto mais nós abençoamos a obra de Deus, mais Deus vai nos abençoar.
Aleluia! Isso, queridos, é o ciclo. Quando nós plantamos, nós vamos colher. O que é que você tem plantado no reino de Deus? Nessa hora eu te convido a trazer sementes, aleluia, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, daquilo que Ele tem te abençoado. Seja generoso, seja um abençoador, e você vai ver como Deus vai também te abençoar grandemente. Amém? Nesse momento nós vamos estar orando. E se você está aí assistindo essa transmissão, você pode também estar abençoando a obra de Deus através das suas ofertas, através tem um QR Code aqui na tela, você pode estar fazendo a sua transferência através dele, ou também da transferência bancária. E eu tenho certeza que você vai se lembrar dessa palavra. E quando você der a sua oferta de amor, Deus, Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, te honrar através, Senhor, dos nossos recursos financeiros, porque nós entendemos que tudo que temos vem de Deus. Só que há uma promessa maravilhosa, Senhor, quando nós ofertamos, quando nós abençoamos pessoas. Aleluia! O Senhor contempla a generosidade do nosso coração e nos abençoa. Aleluia! Abençoa os teus filhos, Senhor, que têm entendido esse princípio e tem abençoado a tua obra. Que o Senhor multiplique na vida deles. Também, Senhor, se houver nesta noite pessoas desempregadas, necessitadas, que portas venham ser abertas e que milagres venham ser feitos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Queridos, hoje nós estamos aqui na noite da vitória, noite de clamarmos e colocarmos diante do Senhor as nossas petições. Eu quero compartilhar com você um texto que está aqui em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Talvez para você que já conhece essa história, falar: mais uma vez a história do cego de Bartimeu. Queridos, mas como eu falei no começo dessa ministração, hoje é noite de fé, é noite da vitória, é noite de clamarmos ao Senhor. E Bartimeu, ele tinha um problema. Ele tinha uma cegueira física. No tempo que ele vivia aqui, não tinha um transplante de córnea, né, para que ele enxergasse. Não tinha recursos. Mas ele era cego, mas ele não era surdo. Ele ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres. Aleluia! E quando ele soube que Jesus ia passar por onde ele costumava ficar pedindo esmola, ele falou: eu não posso perder essa chance. Eu vou começar, quando eu escutar o barulho da multidão, eu vou começar a gritar. Eu vou começar a clamar por Jesus para que ele tenha misericórdia de mim. E assim fez Bartimeu. Quando ele começou a ouvir a multidão, e eu acredito até que ele deve ter perguntado para alguém: o que está acontecendo?
É Jesus, a multidão, os discípulos. Então ele se encheu de força, de coragem e começou a gritar por Jesus. As pessoas olhando para Bartimeu o repreendiam, falavam: fica quieto, você está atrapalhando. Porém, Bartimeu precisava de um milagre e ele não deixou de clamar enquanto a sua bênção não tivesse chegado. Aleluia! Jesus ouviu a voz de Bartimeu. E ali Jesus manda-o chamar. E quando ele chega perto de Jesus, o mestre pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele responde: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. Aleluia! Então Jesus olha para ele e responde: vai, a sua fé te curou. E diz a palavra que imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema nesta noite. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser curada. Mas eu quero te encorajar a fazer como este cego Bartimeu. Ele não olhou para as dificuldades, que eram muitas, não enxergava. Ele não olhou para os impedimentos que surgiram ali. Olha, quando ele começou a gritar: fica quieto, cala a boca, você está incomodando. Não, ele continuou clamando. Ele falou: Jesus vai me ouvir, Ele vai me escutar, Ele vai me curar. Era a única chance que Bartimeu tinha. E nesta noite, talvez seja a sua também única chance de obter um milagre, de clamar, aleluia, e não deixar de clamar até que você seja abençoado. Nós, muitas vezes, desistimos, meus queridos, muito fácil. Vem uma barreira, vem um impedimento, aí a gente não quer mais orar, a gente já desanima, não vou mais, não vou para a igreja, não adianta. Não, tudo tem um tempo certo, tudo tem um tempo determinado por Deus. Aleluia. Mas o que faz? Eu e você receber a nossa bênção, queridos, é nós acreditarmos. Nós cremos que Jesus, Ele tem todo o poder. Aleluia! E a nossa fé faz essa conexão com o Senhor, a conexão com o milagre. E hoje é dia de clamar. Hoje é dia de nós unirmos a nossa fé e buscarmos o milagre de Deus. Por isso, nessa hora, clame ao Senhor, entrega a Ele o seu problema. Jesus sabia o que Bartimeu precisava, mas mesmo assim Ele perguntou: o que é que você quer? O que você quer que eu faça por você? Então, Bartimeu declarou: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Aleluia. Essa é a hora de você falar ao Senhor aquilo que você precisa. Qual é a tua necessidade? Às vezes a gente fala para um, para outro, e não fala para aquele que pode nos curar, que pode nos abençoar. Aleluia. Quando Bartimeu declarou a sua necessidade, naquele momento, o próprio Jesus disse que a fé dele realizou o milagre, o curou. Imediatamente ele recebeu a bênção. Que você nessa hora, meu querido, venha receber a bênção também das mãos do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós, Senhor, estamos na Tua presença nesta hora. Deus, levantando também um clamor, assim como Bartimeu fez. Senhor, ele tinha uma necessidade. E ele não olhou para a multidão, para as pessoas que estavam falando para ele: olha, não incomode o mestre, né? Fica quieto, pare de gritar. Deus, pelo contrário, Ele insistiu, porque Ele sabia que Ele precisava deste milagre. Hoje, Senhor, é a noite da vitória, noite que nós clamamos ao Senhor, pelos pedidos de oração, pelas necessidades. Eu creio, Senhor, que neste momento muitas pessoas estão orando conosco, alguns estão sofrendo, Pai, porque têm perdido entes queridos, outros têm perdido empregos, Senhor, outros estão enfermos. Deus, seja qual for a necessidade dos teus filhos, que em nome de Jesus, que nesta hora, Pai, eles possam
falar a Ti, mas também, Senhor, ter uma atitude de fé. Que o Senhor é aquele que cura, que o Senhor é aquele que restaura, que o Senhor é aquele que abre portas, Deus, mesmo que as portas estejam fechadas. Ainda que muitas pessoas também tenham trazido para os Teus filhos palavras, Senhor, de desânimo, de derrota. Em nome de Jesus, que essas palavras nessa noite, elas venham ser quebradas, que milagres venham ser feitos, que vidas venham ser restauradas para a glória e honra do Teu nome. Senhor, que assim como Bartimeu clamou e viu o seu milagre, que os Teus filhos que estão clamando nesta hora, aleluia, que estão unindo a nossa fé, Senhor, com a fé dos Teus filhos, que haja milagre, que haja restauração, que haja portas abertas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Faz grandes coisas, Senhor. Honra a fé dos Teus filhos, para que eles possam Te adorar. E reconhecer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E continua, Senhor, curando e fazendo milagres. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Estamos nessas quartas-feiras em uma série de mensagens. E o tema é superando tempos de crise. É um tema muito importante para o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que Deus já falou ao seu coração. Se você não teve a oportunidade de assistir as outras mensagens, acesse aí o nosso canal aqui no YouTube e você vai poder rever ou assistir pela primeira vez essas mensagens. E eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar muito a sua vida, assim como as outras também abençoaram ou abençoarão vocês. Nesse momento eu quero fazer uma oração. E antes de fazer essa oração, eu quero compartilhar o tema específico dessa noite para nós. Hoje aqui, o nosso tema é perseverando em tempos de crise. Sabemos que a perseverança é algo assim fundamental em muitas áreas da nossa vida. E hoje nós vamos aprender a perseverar em tempos de crise. Se você pode, feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra, Senhor, neste lugar, nesta noite. Que o Senhor possa falar em cada coração. Eu não conheço a vida, Senhor, os detalhes da vida dos Teus filhos, mas o Senhor conhece, o Senhor é poderoso para agir, para ensinar, para fortalecer a cada um de nós nessa noite. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Perseverando em tempos de crise. Crise é algo inesperado. Ninguém fica esperando com alegria uma crise, né? As crises são difíceis de prever. Em algumas áreas, a gente começa a ver sinais de uma crise. Mas existem muitas crises que elas são inesperadas. São coisas que acontecem que nós não esperamos. São questões que acontecem rapidamente, que alteram a nossa realidade. Se nós formos falar, por exemplo, dessa crise de saúde que estamos vivendo, essa pandemia, a gente estava aqui no Brasil, finalizando um ano, se preparando para um 2020 cheio de sonhos, cheio de projeto. E em dezembro a gente ouve falar que um vírus estava infectando muitas pessoas na China. E a gente pensou, isso não vai acontecer no Brasil. E a gente começou a ver a ação desse vírus em outros países. E a gente pensou, isso não vai acontecer no Brasil. E hoje nós estamos aí, sendo quase que o epicentro dessa epidemia no mundo. Rapidamente a nossa realidade mudou. Rapidamente tudo mudou. Rapidamente a crise chegou na nossa porta.
E a questão, queridos, porque crise sempre vai existir na nossa vida. Crises acontecerão o tempo todo. Depois que essa crise vai passar, e nós cremos que ela vai passar em nome de Jesus. Mas depois que ela passar, virão outras crises. Quando nós estudamos a história da humanidade, vimos que em muitos períodos houve crises enormes, crises financeiras, outras epidemias, houve guerras. Quando você ouve falar Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, imagina o mundo inteiro em guerra. Isso quer dizer crise de segurança, isso quer dizer que toda a rotina é mudada, isso quer dizer que todo o recurso é destinado para armamentos, isso quis dizer que as pessoas do mundo inteiro estavam morrendo em uma guerra, por exemplo. Então, sempre houve e sempre haverá crise na nossa vida. Talvez essa crise está sendo uma crise maior do que todas as outras que nós enfrentamos na nossa lembrança. Mas, infelizmente, a gente tem que estar preparado para superar tempos de crise, porque a crise, o momento difícil, o dia da aflição, faz parte da vida humana aqui na terra. E Jesus não nos deixou desavisados quanto a isso. A Bíblia relata as crises dos homens e das mulheres de Deus na sua história. Então, queridos, nós precisamos aprender a superar e a viver em tempos de crise. O que a gente faz nesse momento? Existem duas opções para você numa crise. Ou você desiste, ou você supera. Eu tenho certeza que a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida não é que você desista, mas que você continue, que você persevere, que você aprenda a superar não somente essa crise, mas todas as outras crises que virão sobre a sua vida. Em todas as áreas enfrentamos crise. Todo casal tem uma crise, toda profissão tem um momento de crise. A gente sempre vai enfrentar isso. E a gente precisa estar preparado para quando vier uma crise, nós não desistirmos. E a perseverança é fundamental. Meu irmão, a gente precisa aprender a apanhar. A gente precisa aprender a suportar a dor, a conviver com a dor que a crise proporciona. A gente precisa suportar isso. É fundamental para que você tenha uma vida relevante aqui na terra. É fundamental para que você chegue no final e deixe um legado, que você seja alguém perseverante, que você possa suportar os momentos. Tem uma palavra que estava muito na moda nesses últimos tempos, que é a resiliência. Nós precisamos de resiliência, capacidade de nos refazer. É como as pessoas explicam a resiliência como um elástico, que você estica ele, quando você solta, ele volta para o lugar que ele estava inicialmente. É a capacidade de se refazer, de começar de novo, de não desistir. E todos nós precisamos muito disso na nossa vida, na nossa história. Eu me lembro de um filme que talvez alguns de vocês tenham assistido. Os mais novos acredito que não, mas uma galera já experiente na terra aí, tenho certeza que viu esse filme. Eu me lembro que eu era muito pequeno, mas aí tinha um filme de um boxeador chamado Rocky Balboa. Era interpretado pelo Stallone. E eu me lembro que aquele filme era muito agoniante de assistir, porque tinha determinadas lutas, geralmente a principal, a última, que aquele boxeador ele treinava para a luta. Ele se preparava. Eu lembro de um que ele subia umas escadas enormes, outro ele corria no gelo. E ele estava preparado para aquela batalha, para aquela luta, para aquela crise, entre aspas, que ele teria que viver. Mas quando chegava o dia da luta, quando chegava a hora da batalha, me parece que ele não estava preparado, porque ele mais apanhava do que batia.
E eu me lembro nessas lutas, nesse filme, no Rock, que ele apanha muito, o rosto dele já está desfigurado, ele cai no chão, a contagem é aberta, mas lá no final do filme, mesmo apanhando a luta inteira, ele reage e ele consegue derrubar o seu oponente e vencer a luta. Quando a gente olha para a vida, muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que ser como esse personagem, que mesmo sofrendo golpes duros, mesmo sofrendo socos doloridos, que muitas vezes fizeram aquele boxeador cair no chão, a gente precisa levantar, reagir e continuar lutando, continuar avançando. E a gente só consegue vencer, a gente só consegue prosseguir, avançar através da perseverança. A perseverança é fundamental para que você chegue onde Deus planejou para você chegar. A perseverança é fundamental para você cumprir o seu ministério na terra. A perseverança é fundamental para que você seja um homem, uma mulher de sucesso na sua profissão. A gente precisa de perseverança. Eu posso até dizer que a perseverança, ela nos leva muito mais longe do que o talento. Todo mundo já conheceu alguém capaz, alguém inteligente, alguém talentoso que não chegou em lugar nenhum. E todo mundo conheceu alguém que parecia que não tinha tanto talento, não tinha tanta capacidade, mas essa pessoa, ela tinha o esforço, a perseverança, a capacidade de se refazer, de não desistir e de continuar lutando. Então não é incomum nós vermos a pessoa que não era a mais talentosa, a mais capacitada, a mais inteligente, chegar muito mais longe do que a que todo mundo olhava e ficava admirado com a capacidade. A perseverança, em muitas ocasiões, ela tem mais valor do que o talento. E a gente adora o talento, né? A gente adora falar, uau, como fulano é talentoso, e a gente esquece de falar dessa característica, desse princípio tão importante na nossa vida, que é a perseverança. Que em nome de Jesus, essa crise que nós estamos vivendo possa produzir em nós homens e mulheres perseverantes, inabaláveis, que vão cair nas lutas, mas que vão se levantar e vão continuar lutando até o final. E vão vencer pela perseverança e pela fé que vem de Deus nas nossas vidas. Aleluia! E para continuar falando sobre a perseverança, para continuar falando sobre essa questão, esse princípio tão importante na nossa vida e nesses tempos de crise, eu quero falar sobre a história de um homem de Deus. Eu quero falar sobre a história de um homem chamado Barnabé. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Eu quero ler o verso 36 com vocês. Livro de Atos. Abra a sua Bíblia. Capítulo 4, verso 36. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a perseverança desse homem, porque ele tem tantas qualidades que a gente acaba ressaltando outras. Mas nessa noite, Deus tocou o meu coração para falar sobre a perseverança de Barnabé e como nós podemos aprender com ele a sermos perseverantes em meio às crises. Atos capítulo 4, verso 36. Diz assim: e então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse é o primeiro texto que fala sobre Barnabé na Bíblia. E qual era esse tempo que ele viveu? E qual era esse tempo que ele fez essa doação? É interessante que o nome dele é José,
mas os apóstolos chamavam ele de Barnabé, que em algumas traduções diz filho da consolação. Era como se Barnabé tivesse um apelido que fizesse mais sentido do que seu próprio nome. Barnabé era alguém justo, Barnabé era alguém generoso, Barnabé era alguém que exortava e consolava como poucos naquela época. E é interessante que Barnabé, esse levita natural de Chipre, ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ele tinha um terreno, com certeza valia muito, mas ele vivia o espírito da igreja primitiva. Qual era o espírito da igreja primitiva? Quando alguém tinha alguma necessidade, eles vendiam o que tinham e repartiam entre si, para que ninguém passasse necessidade. Esse era o coração daqueles homens, daquelas mulheres de Deus. Então ele faz isso, ele pega algo precioso que ele poderia investir na vida dele, nele mesmo, e ele coloca na causa do reino de Deus. E qual era a crise que nesse momento Barnabé estava enfrentando? A crise era a perseguição religiosa. Muitos cristãos naquela época estavam sendo perseguidos e seriam mortos, porque tinha um homem terrível, o nome dele era Saulo, e ele perseguia os cristãos até a morte. Era uma crise muito difícil de se viver, porque quem cria que Jesus era o Cristo, quem cria que Jesus era o Filho de Deus, se fosse pego pregando, seria morto. E essa morte desse cristão não ia ser uma morte julgada como um crime, mas seria uma morte merecida, uma morte humilhante, uma morte violenta. Era terrível. Acredito que a pior crise que alguém pode passar é esse tipo de crise que coloca em risco a sua vida, crise de perseguição, crise onde você não tem direito. E sabe que é muito interessante que mesmo nessa crise, ele não teve medo de se arriscar. Barnabé não teve medo de colocar a sua vida em risco. Ele preferiu continuar fazendo a obra do Senhor. E mais do que isso, ele não quis guardar os recursos financeiros. Ele não quis guardar todo o dinheiro que ele tinha para um momento que ele precisasse. Ele não fugiu para o campo. Ele não fugiu da situação. Ele não fugiu da crise. Mas ele perseverou. E ele foi generoso em meio à crise. Meu irmão, existe uma tentação na nossa vida. Existe uma tentação nesse momento de crise que a gente ser mais egoísta do que a gente já é. É um perigo grande isso. Nós podemos nos tornar mais egoístas do que somos, porque a gente fica com medo do dinheiro faltar. A gente fica com medo, então se a gente ganha um dinheirinho a mais, ou se a gente consegue pagar as contas e sobra um pouquinho, a gente fica com medo, no meio da crise, de ser generoso, porque a gente não sabe quando vai vir o trabalho, o recurso, então naturalmente nós ficamos com medo. Barnabé não, no meio da crise, no meio da perseguição, ele pega, vende o terreno que ele tem e coloca à disposição do reino de Deus. Ele lança aos pés dos discípulos. E é interessante que esse homem, que era o promotor dessas mortes contra os cristãos, o Saulo, ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Jesus, e ele se converte. E ele tem um encontro com Jesus, ele se converte, e o Senhor manda um profeta orar por ele. Ele ficou cego, Saulo fica cego 3 dias. E ele não come, ele não bebe, ele só fala com Deus. Então chega lá o profeta, põe a mão na cabeça dele e diz: olha, você é um vaso escolhido, você é um vaso de honra. Você vai fazer coisas incríveis no reino de Deus. Você vai sofrer muito, mas Deus será com você em todo o tempo. Então aquele que antes perseguia os cristãos, aquele que antes mandava matar os cristãos, aquele homem,
agora se torna um fervoroso servo de Jesus, alguém que pregava com ousadia a palavra de Deus. Mas sabe o que é interessante, queridos? Todo mundo é assim. A gente julga as pessoas. A gente não acredita que as pessoas possam mudar e ser transformadas. Mas Paulo foi transformado pela palavra. Paulo foi transformado, Saulo foi transformado em Paulo pelo poder do evangelho, pelo poder do encontro com Jesus. E sabe o que Barnabé perseverou no meio dessa crise toda? Barnabé perseverou em crer no poder do evangelho na vida de um homem. Porque as pessoas não acreditavam que realmente Paulo tinha sido restaurado, como alguém que pregava contra Jesus, como alguém que pregava que Jesus era um impostor, agora prega que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas pensaram, porque Paulo tentou se aproximar dos discípulos, e ele vai para Jerusalém para encontrar com os discípulos, para fazer parte mais de perto da cúpula da igreja ali daquela época, da igreja primitiva. Só que todo mundo ficou com medo. Eu acho que ele está fingindo, eu acho que ele é um espião, ele está colocando aí uma estratégia para nos matar. Então aparece a perseverança de Barnabé em meio à crise. Olha só, Atos capítulo 9, verso 27, diz assim: mas Barnabé, eu vou ler o 26 também, para que você entenda. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho em que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Olha só que coisa extraordinária. Todo mundo com medo de Saulo, todo mundo com medo de Paulo. Então chega Barnabé e fala: não tenham medo deste homem, porque eu acredito, eu persevero em crer no poder do evangelho na vida de um homem. O evangelho é poder de Deus para transformar a vida de um homem. Eu vi ele sendo transformado, eu ouvi falar, eu escutei a história dele. Ele teve um real encontro com Jesus. Eu vi ele pregando em Damasco ousadamente a palavra do Senhor. Ele pega Paulo pela mão e leva para os discípulos. Ele se arrisca novamente. Barnabé se arrisca muito. Imagina se Paulo fosse realmente um impostor, e ele vai ao encontro de Paulo e anda sozinho com ele em Jerusalém. Seria a morte certa para Barnabé, mas ele perseverou em crer no poder do evangelho na vida de um homem. Ele perseverou em crer no poder do evangelho na vida de Paulo, na vida de Saulo, e ele leva até os apóstolos, ele apresenta, e então Paulo se aproxima dos apóstolos e começa a pregar em Jerusalém ousadamente a palavra do Senhor. Aleluia! E sabe o que é interessante? Paulo foi um grande homem de Deus. Paulo foi alguém também que foi um perseverante. Paulo foi um indesistível, alguém que não sabia desistir. Certa vez Paulo foi apedrejado, e Paulo tinha tudo para parar. Eu não sei se você passou por uma crise pior do que Paulo, que foi apedrejado. A palavra do Senhor diz, ele mesmo diz que o navio dele afundou 3 vezes. Ele foi picado por uma cobra, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, mas ele continuou até o final. E lá no final da vida dele, ele pode dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu tenho certeza que muita dessa perseverança de Paulo, ele aprendeu com Barnabé. Porque Paulo estava pregando em Jerusalém ousadamente, mas os religiosos da época continuavam perseguindo os cristãos. E sabe o que aconteceu? Agora queriam matar Paulo, queriam matar a Paulo, porque Paulo tinha mudado de lado.
Aquele que perseguia os cristãos agora se tornou um grande cristão. Alguém que pregava que Jesus era o Cristo. Então Paulo tem que fugir. E Paulo fica muito tempo sem dar notícias, sem exercer o seu ministério de fato. Há uma divergência teológica quanto a isso. Mas alguns falam em 11 anos, outros falam em 14 anos, que Paulo fica no deserto, fica sumido, fica escondido. E nesse tempo Barnabé continua perseverando na obra do Senhor, e ele não desiste, mesmo no meio daquela crise que perseguia e matava cristãos. E sabe o que Paulo e Barnabé perseverou? Sabe o que Barnabé perseverou? Continuou perseverando. Ele continuou perseverando em crer que aquele que começou a boa obra iria continuar até o final. Ele continuou crendo que Deus tinha um plano na vida dele e na vida de muitos. Olha o que diz Atos capítulo 11, verso 25. Eu vou ler um pouquinho de antes, só para que você entenda o contexto. A igreja foi dispersa de Jerusalém por conta da perseguição. Então eles se espalharam por vários lugares. E os discípulos chegaram a Antioquia, começaram ali o ministério. Capítulo 11, verso 19 diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalhou até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Barnabé, ele perseverou em acreditar que aquele que começou a boa obra na vida de Saulo, na vida de Paulo, era fiel e justo para completar até o final. A igreja tinha sido perseguida, dispersa. Começaram um trabalho lindo em Antioquia. O poder de Deus se movia sobre a vida deles. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Então a igreja envia Barnabé, um pastor, um homem de Deus, um homem cheio de fé, bondoso, cheio do Espírito Santo. E quando ele vê aquela igreja, ele não coloca defeito. A palavra de Barnabé para aquele povo é: continua, não desista. Continuem, não desistam. Perseverem. Então ele lembrou de quem? De Paulo. Onde anda meu amigo Paulo? Eu vou atrás dele. Então Barnabé foi procurar a Paulo, gastou tempo, investiu tempo nisso, perseverou em acreditar no que Deus tinha na vida de Paulo, e ele buscou, e ele encontrou, e eles pregaram, e fizeram uma grande obra naquele lugar. E a Bíblia diz, queridos, que eles ensinaram ali um ano inteiro a palavra do Senhor, e depois eles começaram a fazer viagens missionárias, a expandir o reino de Deus. E acontece um fato muito relevante aqui em Atos 15, 36. Houve uma briga entre Paulo e Barnabé. Houve um desentendimento. Eles fizeram uma viagem missionária. Só que João Marcos, sobrinho de Barnabé, desistiu no começo da viagem. E quando eles foram fazer a segunda viagem missionária, o João Marcos se arrependeu e quis ir de novo. Mas aí Paulo falou: se ele for, eu não vou. E a Bíblia diz que houve tal desentendimento entre eles, que cada um foi para um lado. Isso está escrito em Atos capítulo 15, verso 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos
em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Barnabé fez muito por Paulo. Barnabé perseverou em acreditar na vida de Paulo quando ninguém acreditava, quando ninguém lembrava mais de Paulo, ele foi buscar. E parece muito injusto essa situação. Parece injusto essa situação, porque é muito injusto porque Barnabé investiu muito na vida de Paulo, e agora Barnabé não quer, Barnabé tem que passar por essa situação em que Paulo não quer mais acreditar em João Marcos. Isso eu tenho certeza que foi muito difícil. Mas eu tenho certeza que essa perseverança de Barnabé na vida das pessoas, essa perseverança de Barnabé de não desistir do ministério, mesmo diante das crises e dos momentos difíceis, valeu muito a pena. Sabe por quê? Porque em 2 Timóteo capítulo 4, nós vemos o mesmo Paulo que falou assim: olha, não quero ir com João Marcos, se ele for eu não vou. Falou assim: manda chamar o João Marcos. Manda chamar ele, porque ele é muito útil para o meu ministério. O tempo, o discipulado, o investimento de Barnabé na vida de João Marcos valeu a pena. O investimento de Barnabé na vida de Paulo valeu a pena, porque ambos se tornaram relevantes, se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, e foi fruto da perseverança de Barnabé. João Marcos simplesmente escreve o primeiro evangelho, alguém de uma importância enorme no reino de Deus, porque alguém perseverou e não desistiu dele. E para a gente encerrar essa mensagem, eu já estou acabando, você pode dar um glória a Deus por isso aí, irmão, aleluia. Eu quero pontuar aqui algumas coisas, para nós fixarmos essa mensagem. Porque Barnabé conseguiu perseverar e superar todas essas crises que ele teve que superar na sua vida. Tenho certeza que com isso nós vamos aprender também a sermos mais perseverantes. Primeiro, por que Barnabé conseguiu superar essas crises? Porque ele foi perseverante, porque ele não desistiu no meio do caminho. Primeiro, Barnabé tinha um propósito bem definido. Barnabé sabia porque ele nasceu. Barnabé sabia qual era o chamado dele. Barnabé sabia qual era a sua missão na terra. E eu pergunto para você, meu irmão, você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é a sua missão? Porque quem não tem propósito, quem não tem projeto de vida, quem não sabe qual é o chamado de Deus para a vida, quando vem a crise, quando vem o medo, quando vem a tempestade, para e joga tudo para o alto. Mas quem tem propósito, quem tem chamado, quem sabe o real motivo da existência, quem sabe que Deus o colocou na terra para algo maior, não desiste, não para, persevera, não importa qual seja a crise, ele vai até o final. Se você não tiver um propósito na sua vida, se você não tiver uma missão muito clara daquilo que Deus espera de você na terra, muito possivelmente logo você vai parar e desistir no meio da crise. Mas quem tem propósito não desiste, vai até o final. Quem tem chamado, supera a crise. Em nome de Jesus, que você possa entender e cumprir e viver o seu propósito aqui na terra, amém? Segundo, Barnabé sabia perdoar. Barnabé sabia perdoar. A crise é um momento que coisas ruins acontecem. Todo mundo na crise
dificilmente vai ser a melhor versão de si mesmo. Quando a gente fica com medo, quando a gente fica sem dinheiro, quando a gente fica assustado, a tendência é que cada um de nós nos tornemos diferentes. E é muito possível que no meio da crise a gente faça coisas que a gente não faria se a gente pensasse, se a gente estivesse numa situação normal, se a gente estivesse calmo. E Barnabé teve que conviver com isso, com pessoas em tempo de crise, mas ele não guardava rancor. É por isso que ele não ficava magoado. Ele podia falar assim: Paulo me decepcionou, Paulo me frustrou. João Marcos desistiu da viagem, não quis ir na segunda, eu chamei ele, acreditei nele. Se Barnabé fosse esse homem que não soubesse perdoar, ele não teria ido até o fim. Paulo não teria ido até o fim, e nem João Marcos teria ido até o fim. Mas ele perdoou Paulo pela sua inflexibilidade. Ele perdoou João Marcos por ser fraco, e é por isso que ele foi até o final, meu irmão. Quando a gente não sabe perdoar, quando a nossa vida, o nosso coração vira um depósito de coisas ruins, de mágoas, de ressentimentos, a gente não consegue prosseguir. Terceira coisa, Barnabé sempre olhava o lado bom das pessoas. Enquanto olhavam para Paulo e falavam assim: ele já foi um assassino, ele já perseguiu cristãos, Barnabé olhava para ele e dizia: ele é um homem de Deus, ele foi transformado, ele foi restaurado. Quando Paulo olhava para João Marcos e falava: ele é um fraco, ele desistiu, ele parou, ele não merece, Barnabé olhava para João Marcos e dizia: ele vai dar a volta por cima. Aquele que começou a boa obra vai completar até o final. Ele vai muito longe. A obra de Deus ainda tem muito a realizar na vida dele. Enquanto Paulo via um desertor fracassado, Barnabé olhava em João Marcos e via um discípulo abençoado, capaz de cumprir o propósito até o final. Aprenda em nome de Jesus a enxergar o lado bom das pessoas, a perdoar, porque senão a gente fica pesado. A vida fica pesada, a gente não consegue perseverar, porque o peso da mágoa se torna muito grande. Quarto lugar, Barnabé não desistia das pessoas e da vida. Barnabé não desistia por nada, Barnabé foi até o fim, porque ele sempre preferia acreditar na vida. Meu irmão, em nome de Jesus, que eu e você nesse tempo de crise, possamos ser mais parecidos com Barnabé, do que com outras pessoas da Bíblia. Porque Barnabé sempre acreditou nas pessoas e na vida. Muitas vezes a gente vai passando pela vida e a gente vai se frustrando com as pessoas. A gente vai se decepcionando porque a gente vê realmente as pessoas não são perfeitas. E se a gente não der uma segunda chance, se a gente não tiver capacidade de se relacionar, a gente não vai perseverar. Sabe por quê? Porque ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Quando você decide fazer tudo sozinho, é o atestado que você não vai chegar no seu final. E eu sei que muitas vezes você quer fazer tudo sozinho porque você já se frustrou tanto, já se decepcionou tanto com as pessoas, que você não confia e não acredita em ninguém. Mas meu irmão, entenda isso nessa noite: ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega no final da vida sozinho. Ninguém consegue atravessar o mar da vida sozinho. Só que se eu desistir das pessoas, se eu não enxergar o lado bom das pessoas, se eu desistir disso tudo, eu vou me isolar e eu não vou chegar no meu final. E por último, Barnabé perseverou e foi até o fim, porque ele acreditava no poder do Evangelho. Ele acreditava em Jesus. Ele acreditava que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que ele pedia. Ele acreditava na missão do Filho de Deus. Ele acreditava na vida eterna. Ele acreditava no poder de restauração. Ele acreditava no poder de milagres. Ele acreditava no poder do amor de Deus. Não tem como vencer nenhuma crise. Não tem como você passar nenhuma crise
perseverar no meio da crise, superar tempos de crise, se você não crer no poder de Deus. Isso é fundamental na vida de Barnabé, na vida de Paulo e na vida de todos os homens e mulheres de Deus. Eles acreditavam no poder do Evangelho, no poder de Deus. Eu sei que agora você está com medo. Tem muita gente com vontade de desistir, vontade de parar, e às vezes bate mesmo esse sentimento. Mas meu irmão, creia no poder de Deus. Deus é todo poderoso na terra. Deus pode mudar tudo, basta uma palavra dEle. Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Ele é poderoso para abrir porta onde não tem porta. Ele é poderoso para te livrar do fogo no meio da fornalha. Ele é poderoso para te livrar dos leões no meio da cova. Ele é poderoso ainda para abrir o mar, para parar o sol. Ele é poderoso para fazer cair fogo do céu. Ele é poderoso para fazer tudo. E não tem como você perseverar na vida, nas crises da vida, aleluia, sem crer no poder do Evangelho de Deus, sem crer no poder do Evangelho de Jesus. Portanto, em nome de Jesus, se você quiser superar esse tempo de crise, se você quiser perseverar em meio a essa crise e todas as outras, creia no poder do Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai dar força para você perseverar e superar essa e toda crise que você tiver que passar até o final da sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos nessa noite. Senhor, é muito mais fácil pregar do que viver essa palavra. Chega a crise, a gente tem vontade de parar, de desistir. Vem o medo, vem o desespero. Mas Senhor, eu quero ser como Barnabé. Alguém que viveu o tempo inteiro em meio a crises, em meio a perseguição, em meio a decepção e frustração. Mas ele nunca parou. Ele superou todas as crises que ele teve que passar. Ele foi até o final. Ele não desistiu, ele não parou, ele perseverou. Por quê? Porque ele cria no poder da palavra, ele cria no poder do Evangelho, ele cria em seu poder. Pai, nos dá fé, capacidade para crer, mesmo quando nós não vemos, crer mesmo no meio da crise, crer mesmo quando os nossos olhos não veem. Nos dá essa capacidade, Senhor, e amplia a nossa resiliência, a nossa força, a nossa capacidade de perseverar em meio a crise para cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia, Pai, é isso que eu oro e abençoo a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Meu irmão, não para, não desista, viva como Barnabé, e eu tenho certeza que você vai superar qualquer crise que aparecer na sua vida. Creia no poder de Deus. Deus é mais poderoso que a crise. Deus é mais poderoso que tudo. Deus é mais forte do que a morte. Deus é mais forte do que tudo. Deus não depende das circunstâncias, mas Ele é o Senhor de toda e qualquer circunstância. A sua vida está guardada em Deus. Os seus dias estão contados pelo Senhor, e não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Fique com essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, essa transmissão está terminando. Que você possa compartilhar o link dessa transmissão, desta palavra, para que mais pessoas venham ser abençoadas em nome de Jesus. Quero fazer um convite também para que você participe dos nossos pequenos grupos. Nós temos um QR Code que você pode acessá-lo, que você pode estar entrando e ver aí aonde é que está acontecendo um pequeno grupo. É uma reunião online onde pessoas têm a oportunidade, de compartilhar um pouco da sua vida, de os pedidos de oração serem feitos, as famílias serem abençoadas. Neste tempo, de muitas pessoas solitárias, que você não fique sozinho, que você participe de um pequeno grupo e será bênção em nome de Jesus. Vamos agradecer? Pai, muito obrigado por esta noite, que realmente a tua bênção, a tua graça esteja sobre a vida dos teus filhos, dá força para eles, Pai, superar
tempos de crise, através da fé, através da esperança, aleluia, do ânimo, Senhor, como foi ministrado nesta noite. Ajuda os teus filhos, levanta-os, Senhor, aleluia, para a glória do teu nome. Dá uma noite de bênção, dá uma semana de vitórias, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e a comunicação do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.